Fala galera, aqui é a Maria Júlia, esse é o meu canal e hoje eu trouxe um vídeo um pouco pensativo de coisas que eu tenho lido. E hoje eu vou trazer uma lista de 5 livros que me fizeram pensar em algum assunto específico a partir da leitura dele. Eu acho que foram temas importantes, são temas importantes que eu acho que são bons passarem pra frente e também que vocês leiam essas leituras porque elas são muito boas e valem super a pena. Algumas eu tenho resenha, então vou deixar todos os links pra vocês darem uma olhada. E vamos lá, o que interessa. E eu vou começar pelo livro que foi a inspiração para esse vídeo. E eu vou falar sobre Verônica Decide Morrer, do Paulo Coelho. Então foi o meu primeiro contato com o autor, que é um autor super famoso e um pouco que divide opiniões entre as pessoas. E assim, eu particularmente gostei bastante. Eu acho que não foi o meu livro favorito também. Nossa, não foi 5 estrelas favoritado. Mas foi um livro que me fez pensar bastante. Então, basicamente, Verônica Decide Morrer. A gente vai acompanhar a história da Verônica, que ela é uma menina de 24 anos. Ela tem um emprego bom, ela tem uma vida estável, ela tem uma vida socialmente aceita e que ela é muito bonita, e que ela é magra, que ela é bela, que ela é alta e que ela é atraente e tudo mais. Pessoas teoricamente falam que ela tá seguindo todos os checklists, sabe? Ela deu checklist em todas as... em todos os seus tópicos e que ela tá seguindo uma linha muito boa segundo a sociedade, sendo que ela chega à conclusão de que a vida dela tá uma bosta e ela decide morrer. Então ela decide tirar a sua própria vida, tomando alguns remédios. Sendo que essa atitude dela acaba não dando certo, ela acaba sendo socorrida e ela acorda em um sanatório. E é a partir daí que se desenvolve a história, porque a Verônica ela vai receber um diagnóstico de que, apesar de ela estar viva ali e tal, mas ela tá com os seus dias contados e ela só tem alguns dias porque ela desenvolveu um problema no coração e que ela vai morrer daqui a algum tempo. E a partir daí que é o ponto de virada ali da história e que é o que dá esse plus, esse boom sobre esse livro específico. Porque a Verônica ela começa a enxergar a vida dela de uma outra maneira a partir desse momento que ela sabe que ela vai morrer. Ela tem um diagnóstico que a vida dela vai acabar em algum momento, então ela decide viver a partir daquele momento. O mais interessante desse livro, sabe? Porque ele vai falar sobre a vida, ele vai falar sobre a efemeridade da vida, como que a gente enxerga essa vida, que a gente tá vivendo a nossa vida de verdade ou a gente tá vivendo a nossa vida em função do que as outras pessoas estão falando da gente. Eu acho que também um outro ponto que é super incrível desse livro é que, como ela tá ali no sanatório, que as pessoas socialmente pensam de pessoas que estão dentro de um hospício, de uma clínica psiquiátrica, que essa pessoa tá louca, ela tá surtada e que a partir dessas características que as pessoas têm, a partir dessas pessoas que estão lá, elas se sentem completamente livres de fazerem o que elas bem entenderem e não se sentirem mal por serem julgadas socialmente, porque elas já estão no sanatório, sabe? As pessoas já acham que ela tá no fundo do poço, que ela não tem uma solução, que ela não tem jeito, e a partir daí que as pessoas elas ficam mais felizes e realizadas porque elas se sentem mais livres. Esse julgamento não vai impactá-las. E eu acho muito interessante essa visão, porque, por exemplo, o que eu sabia antes de um sanatório, de clínica psiquiátrica, essas visões aí socialmente construídas mesmo, e uma outra visão que eu tinha tido foi de um livro que eu li, que é o Holocausto Brasileiro, onde basicamente essas casas, né, de repouso, elas existiam como uma limpa ali social, onde pessoas que saíam um pouco da curva, seus familiares e a sociedade os colocavam lá dentro, e elas eram completamente humilhadas, passavam por situações horríveis. Então, assim, Verônica Decide Morrer, o Paulo Coelho, ele apresenta uma visão completamente diferente do que tem lá. E a gente vai acompanhar a Verônica, ela vai fazer algumas amizades, a gente vai conhecer outros personagens ali durante o livro, e que sim, cara, pra mim valeu super a pena, sabe? A gente vai acompanhar a Verônica, as tomadas de decisões diferentes, como ela se sente, aos poucos ela vai se libertando daquilo, tudo que era angustiante pra ela, tudo que fazia mal, ela vai se libertando aos poucos. E assim, me fez pensar muito sobre a vida, sobre como que a gente enxerga a vida. E cara, fica aí de recomendação, sabe? Verônica Decide Morrer é um livro muito bom e muito filosófico sobre as possibilidades que a gente pode ter, como que a gente se enxerga. E gente, fica aí essa recomendação porque ela vale super a pena. Eu acho que os dois problemas ali desse livro é que ele é um pouco explicativo em alguns momentos. Então tem uma parte ali onde a Verônica pergunta, tipo, o que é esquizofrenia? E o médico vai responder, parece que ele tá respondendo como se tivesse pegado
definição da Wikipédia colocada ali no livro, então isso me incomodou em alguns momentos, porque isso acontece um pouco. Outra coisa que me incomoda é que o Paulo Coelho, ele coloca ele mesmo como um dos personagens ali no meio da história. Pra mim não fez nenhum sentido, foi no começo e não tem muito propósito, mas tudo bem, né? Uma curiosidade sobre esse livro é que ele é meio que uma autobiografia do autor, porque o autor ele já foi internado em clínicas psiquiátricas e alguns motivos foram que os pais dele o internaram porque ele queria ser artista e que eles não aceitavam aquilo, achavam muito estranho que o garoto tava pirando. E eu acho, cara, eu acho que isso enriquece ainda mais a leitura, porque o próprio autor esteve naquela condição da Verônica. Então, gente, demais, fica aí essa recomendação pra vocês. Mais um da minha lista também que me fez pensar muito foi um livro que eu li já tem uns anos e eu estou falando de A Cidade do Sol, que é um livro de um autor afeganistão e, cara, me marcou muito. Com certeza, A Cidade do Sol é um dos meus livros favoritos da vida, que vai contar a história de duas mulheres em gerações diferentes, onde elas estão no Afeganistão e elas vão passar por poucas e boas ali naquele país, naquela sociedade, tá tendo uma guerra civil e, cara, assim, é um livro de partir o coração, é um livro para você sair destruída com os acontecimentos que estão sendo narrados ali naquela história. E que a gente, assim, vai pensar sobre... eu acho que a questão mais, assim, que me fez pensar nesse livro foi que a gente se distancia muito dos acontecimentos ali. Ah, tá acontecendo no Afeganistão, numa religião X, numa guerra civil X. Tá muito longe da nossa realidade. Tudo bem, mas se a gente colocar na nossa realidade de hoje, a gente não precisa ir muito longe, sabe? Meninas que se prostituem, meninas que passam por situação de rua, meninas que têm que fazer de tudo para conseguirem um mínimo, sabe? A gente vai pra cidade ribeirinha, a gente vai numa comunidade aqui do Rio de Janeiro, a gente vai encontrar um pouco dessa realidade que acontece ali em A Cidade do Sol e que, assim, me destruiu, me fez pensar em algumas coisas que acontecem. E, com certeza é um dos livros um dos melhores livros que eu li na minha vida. Mais um da minha lista, eu vou falar sobre Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, que, cara, também será um dos meus livros favoritos do ano. Um Teto Todo Seu, ele é tipo um compilado de palestras que a Virginia Woolf, ela deu no século passado e que ela vai fazer um apanhadão de como a mulher é vista socialmente. E isso nós estamos falando do século passado, uma mulher branca, moradora da Inglaterra, em Londres, uma cidade de porte alto, branca, de classe média, com muitas oportunidades abertas. Isso ela vai contar a partir dessa visão, essas questões aqui que te fazem pensar muito. Uma época em que o feminismo não existia essa palavra, sabe? E ela vinha aqui militar, fazer você pensar e refletir, por exemplo, que William Shakespeare, ele é um dos autores mais conhecidos e consagrados da história. O que acontece, gente? E se o William Shakespeare, com todo o seu talento e com todas as oportunidades, se ele fosse uma mulher? Será que ela teria exatamente o mesmo prestígio e todas as questões sociais e todo o reconhecimento? Fica aí essa reflexão. Porque, assim, as pessoas não entendem, mas as mulheres existem várias barreiras que acontecem. Justamente só pelo fato de um livro ou de uma obra ser escrita por uma mulher séculos atrás já era diminuída. Então, muitas delas, elas usavam pseudônimos, elas escreviam escondidas, porque o que acontecia, gente? Uma mulher, se ela não casasse, e o que acontece, gente? Ela ia morar de favor na casa dos irmãos, e iam desse jeito. Por exemplo, a gente tem a história da Jane Austen. A Jane Austen também é uma das autoras mais consagradas da literatura universal. O que acontece, gente? Ela não casou, então ela vivia de favor em casa dos irmãos. E ela escreveu todas as suas obras, Orgulho e Preconceito, Persuasão, Abadia de Northanger, Mansfield Park. Ela escreveu todas essas obras completamente consagradas
na sala de estar de uma casa com um monte de pessoas saindo e entrando, ela não tinha um silêncio, ela não tinha um teto dela para poder criar suas obras. E mesmo assim ela conseguiu criar tudo isso. Imagina se a Jane Austen tivesse um teto todo seu, se ela tivesse dinheiro, se ela tivesse uma estabilidade financeira para criar as suas obras. O potencial ela poderia ter alcançado se a vida dela, se ela tivesse um teto todo seu. Se ela tivesse estabilidade financeira, que eram coisas, realidades que não existiam ali para mulheres. Então ela traz, assim, essas reflexões que, assim, marcaram muito, me marcaram. E que, assim, eu tô aqui para recomendar fortemente esse livro. Eu estou aqui fortemente para recomendar esse livro porque ele é maravilhoso, gente. Ele é um ícone sem defeitos. Recomendo também para quem quer começar a ler Virginia Woolf e tá, tipo assim, não sabe por onde começar, quer ler essa autora. Cara, leia Um Teto do Seu, porque vai te fazer pensar, vai te fazer refletir sobre muitas coisas. Como eu falei, a Virginia Woolf, ela vai falar a partir da sua perspectiva, da sua realidade. Imagina em outras esferas da sociedade. Então, uma mulher negra, gorda, pobre, LGBT. Se você abranger para outras realidades, a situação piora muito, sabe? Então, vale essa reflexão. É um livro muito importante, assim, segundo a minha opinião mesmo, sobre a minha experiência de leitura. Mais um também foi uma leitura recente e eu acho que também é um livro super interessante de uma autora nacional. Eu estou falando... E depois, A Louca Sou Eu, que vai contar a história da Tati Bernardi. Ela vai relatar algumas coisas que passaram pela sua vida. O que acontece, gente? Ela tem depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E ela vai contar, ela vai botar pra fora algumas histórias que ela passou. As primeiras crises de ansiedade, ainda quando ela era criança, de... tudo que passa pela cabeça dela para ela ter tomada de decisões. Então, assim, não conseguir viajar, sabe? Marcar a viagem para ir para a Argentina. Chega na hora, ela simplesmente não vai porque ela não consegue entrar no avião. Marcar um réveillon na casa dos amigos, e ela não consegue ir porque ela começa a pensar sobre muitas coisas, sabe? Tipo, a possibilidade de dar super errado, ela não conseguir ficar dentro daquele carro, sabe? Dela, tipo assim, dela marcar uma festa de aniversário num lugar super badalado, pagar super caro e chegar na hora ela não ir pra própria festa de aniversário dela porque ela simplesmente não consegue, porque ela trava alguns relacionamentos e pessoas que em alguns momentos jogavam na cara todas essas questões que ela passava. E, gente, é um livro que vale a pena, é um livro de 100 e poucas páginas que você lê super rápido e você também se comove, você embarca ali naquela história. Eu particularmente acho que esse livro são para duas pessoas. Primeira, para uma pessoa que tenha passado pelas coisas que ela tem, se você tem diagnóstico de depressão, ansiedade, síndrome do pânico e alguma outra questão, eu acho que é um livro bom se tem algum acompanhamento, se você já faz algum tratamento, se você frequenta psicólogo, terapia, psiquiatra, porque é um livro que você vai se identificar, você vai compadecer de algumas atitudes que a nossa protagonista tem. E o segundo tipo de pessoa é para quem tem uma pessoa na sua vida com algum tipo desses transtornos, porque facilita de você conseguir entender todas as dores e todas as coisas que passam na cabeça dessa pessoa. Então, assim, você às vezes não entende algumas atitudes que aquela pessoa tem, essa pessoa que tá na sua vida, e você passa a entender por causa desse livro, porque ela vai te contar e você vai se identificar. Pô, fulano fez isso. É verdade, fulano fez aquilo. Eu não entendi porque ela fez desse jeito, sabe? Porque muitas vezes, pra quem não tem depressão, ansiedade, algum tipo desses diagnósticos, você vê aquela atitude, aquela reação de uma pessoa e você acha tão mínima, tão pequeno aquilo, e que essa pessoa ela encara de uma outra maneira que você acha besteira. Então, a partir do momento que você lê esse livro, a pessoa contando pra gente o que tá acontecendo, o que ela passava, o que ela sentia, você começa a entender melhor e assim, te faz refletir sobre talvez algumas atitudes que você tenha e que você pode melhorar, ou uma maneira de, quando a pessoa estiver tendo uma crise, do que você fazer. Então, gente, demais, sabe? É um livro muito bom, de uma autora nacional que fala sobre assuntos importantes e te faz refletir sobre algumas questões da vida que não necessariamente a gente está habituado. Então, a gente consegue ver a visão de um outro sobre uma questão que é importante. E para finalizar essa lista, eu vou falar sobre Flores para Algernon, que também é um livro, sabe, para deixar o coração quentinho, que eu li esse ano e que também vale muito a pena, gente. Flores para Algernon, a gente vai
acompanhar a história do nosso protagonista. O que acontece, gente? Ele tem 30 e poucos anos e ele tem a idade mental de uma criança de 8 anos. Então, assim, ele vai enfrentar a sua vida a partir daquilo. E o que acontece, gente? Ele não percebe muitas coisas socialmente, sabe? Bullying, agressão, como as pessoas o tratam. Ele acha que algumas pessoas são amigas, mas eles não são. Então, assim, e a partir daí que a gente vai se compadecer de algumas coisas que vão acontecer na vida dele. Porque assim, gente, o sonho da vida do nosso protagonista é que ele seja uma pessoa inteligente. Ele admira muitas pessoas e ele quer ser uma pessoa inteligente. Então ele vai participar de um projeto experimental que vai fazer uma cirurgia com que ele vai ficar com um QI mais elevado, e é isso que acontece. E é a partir daí que essa história vai se desenvolver, porque onde a gente vai ter o nosso protagonista que vai passar por bullying, pessoas o maltratando, fazendo chacota deles, e vários momentos que a gente vai se entristecer, a gente vai compadecer de toda aquela dor, e que ele não tá entendendo que aquilo que tá acontecendo, a covardia que aquelas pessoas faziam com ele. E a partir do momento que ele vai ficando mais inteligente, seu QI vai aumentando, ele vai tendo uma outra percepção, ele vai começar a lembrar de como os pais dele o tratavam, entender algumas atitudes que as pessoas tinham, e com o passar do tempo, quanto ele vai se desprendendo da sua própria empatia. Então ele acaba se tornando uma pessoa muito fria, muito racional em alguns momentos. A gente vai pro completo extremo. Então, gente, é um livro incrível, te faz pensar muito sobre muitas questões, tanto de como você trata, de como você enxerga essas pessoas, e que é aquela coisa, né, de quanto mais você é inteligente, quanto mais você sabe das coisas, sabe, a ignorância, ela é uma benção, porque o quanto mais você procura, o quanto mais você sabe de algumas podridões que acontecem, é um pouco desanimador, e o nosso protagonista, ele vai passar por muito desse sentimento. É um livro com uma visão diferente, é um livro que você vê um protagonista completamente diferente do nosso padrão, que vai abordar histórias, sabe, não tão usuais que a gente costuma encontrar. E, cara, gente, perfeito, é um livro perfeito, que você se emociona, que você se compadece, que você quer ajudar aquele protagonista, que você quer estar junto com ele e falar, cara, estamos aqui junto por você. Mas assim, gente, foi isso, sabe? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês adquiram essas leituras, porque elas valem super a pena. Te fazem refletir também sobre assuntos diferentes. Eu acho que o mais interessante são assuntos diferentes que esses livros vão abordar, para refletir mesmo sobre algumas das atitudes que você tem, de você repensar algumas coisas que você faz. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o seu like, se inscreva no canal e me siga no Instagram, como ajuda a gente. Beijo e até o próximo vídeo.